Há muito tempo atrás existia um rapaz que era extremamente belo, mas também era muito vaidoso e arrogante. Uma ninfa da floresta se apaixonou por ele, mas ele a rechaçou logo de cara, porque ninguém era tão bom quanto ele. Aí a ninfa lançou um feitiço sobre esse rapaz. A primeira pessoa que ele visse, ele ia se apaixonar perdidamente, mas ele nunca ia poder ter essa pessoa. E aí o rapaz, que se chamava Narciso, foi tomar água no lago, se olhou refletido no lago e se apaixonou completamente por si mesmo, porque naquele momento ele se deu conta do tamanho da sua beleza. Na hora que o Narciso se abaixou para beijar sua própria imagem e tocou no lago, a imagem se desfez, porque ela estava refletida na água. E aí toda vez que ele tentava tocar naquela imagem, ela se desfazia. O Narciso ficou ali, para sempre, se admirando, completamente apaixonado, sem comer, sem beber, e acabou morrendo. Esse é o mito de Narciso, o famoso mito de Narciso. Pelo menos uma das versões é a que eu mais gosto. E claramente foi o que inspirou Oscar Wilde a escrever O Retrato de Dorian Gray. E é sobre esse livro que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E antes de começar a falar sobre o retrato de Dorian Gray, eu quero pedir para vocês já deixarem o curtir aqui nesse vídeo, para vocês não esquecerem. E se você não for inscrito aqui no canal, dá uma olhada no conteúdo que eu produzo sobre literatura, tudo relacionado à literatura. E se você gostar, por favor, se inscreva também, compartilhe os meus vídeos com as pessoas que você sabe que gosta de ler ou que você quer incentivar a ler, que eu te agradeço muito por fazer isso. E eu também quero avisar vocês que tá rolando um sorteio de Emma, da Jane Austen, essa edição lindíssima que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, lá no meu Instagram. O link pro sorteio tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Bom, o Oscar Wilde, que é o autor desse livro maravilhoso aqui, que a gente vai conversar sobre ele hoje, O Retrato de Dorian Gray, ele nasceu na Irlanda e, quando adulto, foi morar em Londres. O Oscar Wilde, ele tinha uma vida social muito agitada e, num determinado momento, ele foi acusado de sodomia. Ele foi julgado, ele foi condenado à pena de prisão e trabalhos forçados, e esse romance dele aqui, inclusive, serviu como prova no julgamento dele. Eu até anotei aqui que ele foi condenado por cometer atos imorais com diversos rapazes. Depois que ele saiu da prisão, ele foi morar em Paris, mas aí ele entrou na prisão, um escritor muito famoso, renomado, porque nessa época que ele escreveu O Retrato de Dorian Gray, ele já era um escritor renomado, e saiu da prisão alguém completamente esquecido e definhou até a morte, uma morte muito prematura, com 46 anos. O Oscar Wilde, ele era parte de um movimento da época chamado esteticismo, que tinha como slogan assim, a arte pela arte. Então o que esse movimento pregava, basicamente, em linhas gerais, era que a arte não precisava seguir preceitos morais, o que ia de encontro ao que era pregado pela sociedade vitoriana, que ele produziu a sua obra durante a era vitoriana. E o Retrato de Dorian Gray, ele é... Vou mostrar lá de cá por causa da luz. Ele é um retrato desse esteticismo, Muitos falam que esse livro aqui é um romance-tese, apesar de que eu não sei se é bem um romance-tese, porque aí, se for um romance-tese, teria um probleminha no final, mas calma, a gente vai conversar sobre isso. Assim como o mito de Narciso, que eu citei no início do vídeo, esse livro aqui, ele vai trazer um personagem principal que é muito bonito, e na hora que ele se dá conta dessa beleza, ele passa a valorizá-la acima de qualquer coisa e começa a se sentir meio que intocável, e aí ele vai ser destruído por essa obsessão que ele cria por si mesmo. Mas o Dorian, no início da narrativa aqui, ele é aparentemente ingênuo, ele não tem essa fixação pela beleza, ele nem sabe que ele é tão belo assim. Ele pede o Basil para pintar um retrato dele, e através do Basil ele conhece o Lord Henry. O Lord Henry, ele vai chamar a atenção do Dorian para sua beleza, e ele vai convencer o Dorian de que o que importa é a beleza. E o Dorian, ele vai começar a odiar aquele retrato. Inclusive, durante ainda o momento que o Basil tá terminando de pintar o retrato, ele vai falar:
esse retrato vai continuar lindo, belo para sempre, enquanto eu vou definhar, eu vou envelhecer. Quem dera esse retrato pudesse envelhecer no meu lugar. Eu daria qualquer coisa para esse retrato envelhecer no meu lugar. A partir daí, sem saber, ele vai meio que firmar Muita gente fala que é um pacto com o diabo, né? Eu acho que são com forças malignas mesmo. Mas ele vai jogar pro universo aí que ele queria que o retrato envelhecesse no lugar dele. E é o que vai começar a acontecer. E a partir do momento que ele começa a perceber que o retrato está envelhecendo no lugar dele e que cada atitude errada que ele comete, quem sofre as consequências na verdade é o retrato, porque não é só envelhecer. O retrato ele vai se desfazendo, ele vai se ficando mais monstruoso à medida que o Dorian vai cometendo atos mais monstruosos. E na hora que ele percebe isso, que é o retrato que está pagando as consequências pelos atos dele, ele vai ficar cada vez mais livre para fazer o que ele quiser, porque ele não está sofrendo nenhuma consequência, na verdade, né? É interessante perceber aqui que o Oscar Wilde, ele era parte desse movimento esteticista, mas ele não era uma mente binária. Ele coloca elementos aqui na narrativa dele que, ao mesmo tempo que ele faz esse que o pessoal chama de romance-tese com relação ao esteticismo, ele também coloca alguns contrapontos. Então, por exemplo, tem um determinado momento aqui que o Dorian se apaixona por uma atriz. E aí, quando ele se declara para aquela atriz, ela decide largar tudo que ela faz, porque para ela, aquela arte ali já não faz mais sentido, porque agora ela encontrou outro objeto de adoração. Era a arte e agora o objeto de adoração dela vai ser o Dorian Gray. E na hora que ela decide largar a arte de lado, o Dorian o Dorian completamente se desencanta por ela, porque para ele, o encantador ali é a arte que ela produz. E não ela própria. A partir do momento que ela abandona essa arte, essa beleza da arte, ele se desencanta. O que mostra essa vertente do esteticismo, né? De que o que importa na arte é a beleza e não a mensagem de fato que ela tá passando. O que importa pro Dorian é a beleza da arte que essa moça produz e não o que essa menina representaria para ele. Ao mesmo tempo, o Oscar Wilde, ele traz no final desse livro aqui uma moral, que é uma característica dos romances vitorianos, né? E muita gente diz que, como romance de tese, esse livro aqui é defeituoso porque ele traz uma moral no final e o esteticismo prega que não há moral no final, né? Mas eu acho que não foi uma falha, porque eu não considero exatamente como um romance de tese, eu nem sei como que eu considero esse livro. Ele tem elementos também um pouco do gótico, tem elementos sim do romance de tese, mas enfim, eu acho meio inclassificável esse livro aqui do Oscar Wilde. Porque, apesar dele fazer toda essa defesa do esteticismo, no final ele mostra que há sim uma consequência para quem pratica atos que não são completamente corretos. Ele mostra que, na minha opinião, né, a mensagem que eu tirei desse livro é que se na arte não há moral, não há o certo e o errado, na vida real há. Enfim, não tô fazendo juízo de valor se eu concordo com ele ou não, nem sobre a arte, nem sobre a vida, mas é a mensagem que ele me passou nesse livro aqui, é o que eu acho que ele pensava e o que ele deixa claro. Pra mim ficou clara essa mensagem dele aqui em O Retrato de Dorian Gray. Fato é que é um livro extremamente bem escrito, gente, ele parece um livro de citações. Que escrita magnífica mesmo, assim, muito elegante. Dos livros que eu li esse ano, eu acho que dos livros que eu já li na minha vida, é uma das escritas mais bonitas que eu já tive contato. Então, só por isso já valeria a leitura desse livro, para você ter uma aula de escrita mesmo. Fora isso, a história é muito instigante, não é um livro cheio de ação, mas ao mesmo tempo, ali por trás daquela narrativa mais, até às vezes um pouco filosófica, tem muita coisa pra gente tirar dela, apesar do Oscar Wilde participar do esteticismo, né, e achar que a gente não tem que ficar tirando lições e tal da arte, mas eu tirei muitas lições, e eu acho que é
incrível esse livro. Eu acho que todo mundo deveria ler O Retrato de Dorian Gray. É fluido, é fácil de ler, ao mesmo tempo que é um texto, sim, rebuscado. Não rebuscado de difícil, mas rebuscado de bem construído, sabe? De sólido. É um romance sólido e muito, muito bom. Infelizmente, esse aqui é o único romance do Oscar Wilde, mas ele também escreveu contos, novelas, teatro, poesia, então eu ainda tenho outras coisas aí para ler do Oscar Wilde. Nesse ano eu tenho conhecido alguns autores que têm tocado meu coração muito profundamente, o Oscar é um deles. Eu fiquei assim, com um carinho muito grande por ele, ainda mais porque eu fui pesquisar a história dele, é uma história bastante triste. Bom, se você já leu essa ou outra obra do autor, me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.